Hey, my kiddo. Good morning. Welcome to your English class. Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Good morning. Yes, good morning, good afternoon, good evening. Que seja bom, né, meus amores? Que seja bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar de um assunto bem interessante que é o questions no simple present. Então, vamos lá. Interrogative form. Então, formas interrogativas aí no present simple present, tá? Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e does são utilizados para formar as frases interrogativas no simple present. Então, vamos ver em que momento a gente vai usar o do e em que momento a gente vai usar o does para fazer perguntas. Aqui, o do ele é usado com I, you, we e they. Então, com essas pessoas aqui, ó, a gente usa o do. E com essas pessoas, o he, she e o it, nós usamos o does. Aí nós temos exemplo aqui, ó, singular, do, I, do you, does, aqui o does. Em que momento que a gente vai usar o does, tá vendo? Para, nesses casos aqui, ó, do he, she and it. E o do a gente vai usar com I, you e com no plural do you, do we e do they, tá? Eu quero que vocês observem uma coisa. O verbo sempre é usado no infinitivo, sem a partícula to. Então, observe que não tem to go, nem to work, nem to like, nem to think, nem to study, nem to live, nem to have, nem to eat. Então, nós temos outros exemplos, né, nos próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos observar a estrutura de formação de frases interrogativas no simple present. Primeiro, nós temos o quê? O verbo auxiliar, que é o do. Nós temos o sujeito I, nós temos o verbo principal, que é o on, nós temos o complemento, que é o you, money. Então, do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Qual que é o verbo aqui? Verbo to own, que é verbo dever. Percebam que o verbo é to own, mas aqui, quando a gente passa para fazer a pergunta, esse to ele não aparece aqui, tá? Então, isso aqui, nós estamos usando, né, o auxiliar do na primeira pessoa do singular. Agora, vamos usar o does nessas pessoas aqui, ó, no she, no he e no it. Então, olha só. Vamos voltar aqui só para mostrar para vocês. Mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, nós não usamos o quê? A partícula to. Então, vamos prestar atenção aqui nessas frases. Ops. Aqui, ó. Vamos prestar aqui, ó. Atenção aqui. Does she kiss her grandma before leaving? Ela beija a avó antes de sair? Qual que é o verbo? To kiss. Mas observem que aqui nós não usamos a partícula to. Outro exemplo. Does he? Por que he? Porque ele está na terceira pessoa do singular, né? Então, a estrutura aqui, primeiro é o quê? O verbo auxiliar, no caso, é o does. O sujeito, que é o he. O verbo, que é o go. To gym on weekends. Does he go to the gym on weekends? Ele vai para a academia aos fins de semana? Qual que é o verbo? To go. Observe que a gente não usa a partícula to aqui quando vai fazer a pergunta. O outro exemplo é quando a gente usa com it, né? Que também está na terceira pessoa do singular. Nós usamos o que para fazer a pergunta? Does. Does it push the door when he wants to get in? Então, ele ou ela empurra a porta quando quer entrar? Olha só, qual que é o verbo? To push, empurrar. Tá bom? Então, observem aqui, ó. Nós usamos o does em she, he and it. E nós vamos usar o do em I, we, they. Então, vamos lá. Nós usamos o do também com you, tá bom? Eu não coloquei o exemplo aqui, mas a gente usa também com you, que eu mostrei lá no slide anterior. Então, vamos lá. Do we have class on Sunday, Saturday? Nós temos aulas aos domingos, aos sábados, né? Qual que é o verbo? Aqui, ó, verbo to have. Observem que aqui o verbo é to have, mas nós não usamos a partícula aqui, ó. O to aqui. Então, do we have. Observem aqui a estrutura. O auxiliar do, o sujeito we, o verbo have e o complemento, que é o classes on Sundays, Saturday, Monday, né? Fica a critério de vocês. Outro exemplo, do they prefer Japanese food? Então, tá perguntando assim, se eles preferem o quê? Comida japonesa. Observem aqui, ó. They, nós usamos o quê? O auxiliar do. Então, qual que é o verbo? To prefer. Aqui, ó. Mais uma vez, a gente não usa o to
quando vai fazer pergunta no simple present, tá bom? Aí nós temos o seguinte, pay attention, please. Atenção, por favor. O verbo to do, né, ele significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar que complementa a formação das frases negativas e interrogativas, tá? Então, o significado de to do, que quer dizer fazer, só que no simple present ele é usado como verbo auxiliar, que a gente observou bem aqui, ó. Olha aqui, ele auxiliando a pergunta, né? Ele é utilizado, né, na formação das frases negativas e interrogativas. Eu vou mostrar para vocês, a gente está falando de frases, né, de questões, de perguntas, mas aqui tem exemplos de negativa e afirmativa que eu coloquei para vocês observarem também. Depois a gente vai estudar sobre isso. Hoje a gente está estudando mais sobre simple present question. Aí presta atenção aqui. Enquanto auxiliares do e does não têm o quê? Significado. Os auxiliares do e does também são usados em respostas curtas, tá? Então, presta atenção. To do, que significa fazer. O do e o does, eles não têm significado. Ele só tem significado quando tem a partícula to, que aí ele fica o quê? Ele aí, no caso, ele aqui é o quê? Um verbo. Como aqui não tem o to, ele não tem o quê? Significado. Por isso que ele é usado somente como auxiliar. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Lembra que eu acabei de ler? Eles também são usados em respostas simples. Vamos lá. Do you like chocolate? Aqui a pergunta. Observem aqui, ó. Estou perguntando, né? Se você gosta de chocolate. Aí você responde de forma bem simples e objetiva. Resposta que afirmativa, resposta curta. Yes, I do. Yes, eu sim, eu gosto, né? Short answer negativo. E uma pergunta, e uma resposta negativa curta. No, I don't. Então, se eu perguntei para você se você gosta de chocolate, você pode me responder simplesmente yes, I do. Ou se você não gosta, vai responder no, I don't. Tá? Outra pergunta. Do I need a pencil? Yes, I do. No, I don't. Tá vendo? Então, aqui, ó. Simples, né? São perguntas simples com respostas curtas, tá bom? Então, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Como que ele é usado aqui, ó. O do, you, do, I, do you, do they, does. Aí, quando chega aqui no he, she, it, a gente vai usar o quê? O does, tá? Meus amores. Então, tá aqui. São perguntas bem simples, são explicações bem tranquilas, tá? Vou ler aqui o does. Does he like chocolate, né? Você perguntando se ele gosta de chocolate. Yes, he does. Sim, ele gosta. No, ele não gosta de chocolate. No mesmo caso, ela. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Does it have four wheels? Yes, it does. No, it doesn't. Lembrando que quando for a negativa do... Eu já expliquei isso para vocês. A negativa do do, a gente vai usar o don't, né? Que é a forma contraída, ou o do you not, né? E quando for a forma aqui na terceira pessoa de singular, he, she, ou it, o does, como que vai ficar negativa? É doesn't, que é o does, mais o not. Isso aqui é a forma contraída, tá bom? Meus amores, see you next class. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Não esqueçam de acompanhar nossas aulas online. Lá eu tiro as dúvidas de vocês em tempo real, tá bom? Lembrando que a atividade relacionada, né, a esse assunto que nós acabamos de falar é justamente lá na página 86, lá na página 86, que a gente vai falar de Simple Present Questions, tá bom? See you next class. Goodbye.